Boa tarde de novo. Algumas pessoas me perguntaram quem eu era. Eu sou o Padre Vitor de Portugal, não sou do Brasil, daí o sotaque. Nós estamos a rezar agora o texto da misericórdia. Não posso deixar de partilhar com vocês três experiências fortes na minha vida que têm a ver com esse texto. Primeira, durante 9 anos eu estive trabalhando lá no hospital e numa tarde as enfermeiras do domicílio me chamaram que uma pessoa estava agonizando, queria rezar, estava bem aflita. E como era na mesma cidade, eu fui lá, não é? Logo. Chegando junto da pessoa, eu também não sabia o que havia de fazer. Eu peguei o terço, vim com ela na ambulância, vim rezando o texto da misericórdia. A pessoa tinha câncer, estava bem grave, e eu, como tínhamos lá um serviço só de pessoas com câncer, pronto, já sabia quando as pessoas estavam agonizando, né? 9 anos. Pronto. E na ambulância fui rezando o texto da misericórdia. Quando chegamos no hospital, retiraram a pessoa, levaram num quarto, numa maca. Acabou o terço. E colocaram ela na cama. Ela se levanta da cama, se põe de pé e diz assim: pronto, já estou boa. E as enfermeiras, que até eram pessoas de fé, sim, olharam para mim e disseram: Padre Vitor, como é que isso é possível? Eu disse assim: é uma questão de fé, eu não fiz nada, eu só rezei. A pessoa, nesse instante, ficou boa. Segundo a história e a experiência, lá em Portugal tem muita trovoada, assim se diz. Aí o relâmpagos é bem forte. Uma vez em casa, meu pai é bem curioso, ele gosta sempre de ir na janela. Um dia foi na janela e caiu um relâmpago na rua. Ele foi projetado contra a parede e ficou cego durante umas horas. Graças a Deus ficou bem. No dia seguinte, estava vindo uma trovoada de novo. E ele começou tremendo, estava em estado de choque, não é? Eu chamei minha irmã e disse: Juju, vem cá, vamos rezar o texto da misericórdia. Porque uma vez Santa Faustina ia sair do convento para fazer um serviço e estava chovendo muito. Jesus lhe disse: filha, reze o texto que eu lhe ensinei. E a chuva parou rápido. Então nós começamos a rezar. Então você conta os segundos, não é? Escuta, vê um relâmpago e depois ouve o som, 10 segundos. Depois 6, 5, está aproximando de onde você está, não é? Nós, quando chegamos no segundo mistério, a trovoada parou. Parou tudo. Naturalmente, isso é impossível, mas parou. Texto da misericórdia. Terceira experiência, no retiro de Lamego, no ano passado, em agosto, estávamos confessando na rua. Estava vindo chuva e começou a chuva. Estava confessando uma pessoa que tinha muita fé mesmo. E por isso ele pediu: olha, minha senhora, por favor, pode entrar no ginásio, comece a rezar o texto da misericórdia, porque está começando a chover e assim nós não podemos confessar mais. Começou a chover, ela entrou, passado 1 minuto, a chuva parou. Viva Jesus! Vocês gostam de histórias? Então só mais uma. E esta não tem a ver comigo. Há cerca de 2 meses, na Nigéria, um bispo chamado Philip Omo estava em adoração. E lhe apareceu Jesus vestido de soldado e com uma espada na mão. Ele entregou a espada ao bispo e ela se materializou na sua mão. E o bispo, quando foi abrir,
era um terço. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6:16. Então, primeira parte, saudação angélica. Ó cheia de graça, Ave Maria. Depois, a saudação de Isabel. Bendita és tu entre as mulheres. Segunda parte, necessidade humana. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o terço. Com essa espada, você pode destruir todo o mal, todo o inimigo do mundo. Viva a Virgem Maria! Agora um pedido. Por favor, se consagrem à Virgem Maria. Nós estamos a todo momento pedindo sinais e milagres e prodígios a Deus. E Ele dá uma vez e outra para a nossa conversão também. Mas você também tem que dar algum sinal a Deus que se quer converter. Para isso se consagra. Sabe por que é uma consagração? Uma coisa que tem uma utilidade profana passa a ter uma utilidade sagrada. Volto a falar da consagração total a Jesus por Maria pelo método São Luís Grignon de Montfort. Com essa consagração total, você oferece as suas obras passadas, presentes ou futuras, seus bens interiores e exteriores, bens materiais e espirituais, com o fim para que Jesus cresça em você. Esse livro também tem um subtítulo, quase nunca é usado: Preparação para a vinda do reino de Jesus Cristo. Penso que também tem na lojinha este livro. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. O Papa Francisco decretou um ano da misericórdia começando 8 de dezembro. Termina para o ano 20 de novembro de 16. Jesus disse assim a Santa Faustina: aproveita este tempo de misericórdia em que venho como Rei da Misericórdia, porque depois virei como justo juiz. Ainda há tempo, filhos, se consagrem. Então agora, vamos ao tema desta tarde, que são os mandamentos. Os mandamentos, fonte do amor e fonte de santidade. Para que existem os mandamentos? Para serem feitos. E por que é que Deus os escreveu e nos pede? Para sermos santos. E por que é que isso é importante? E como é que isso se faz? Com a obediência. O que é que o demônio, Lúcifer, disse no céu? Non serviam, não te servirei, desobedecerei. E foi precipitado do céu. Deus quer uma nova era e tempo de obediência. Porque estamos em tempo de desobediência e de revolta total. Um dia, um jovem perguntava assim a Jesus: Mestre, o que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna? Tem aí a sua Bíblia? Pode abrir em São Mateus 19, 16 a 19. Vamos ver? São Mateus 19, 16 a 19. O jovem se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só, mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
e amarás o teu próximo como a você mesmo. Disse-lhe então o moço: tudo isso eu tenho feito. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Apocalipse 12 diz lá o seguinte: a constância, isto é, a perseverança dos santos, se vê naqueles que guardam os mandamentos e seguem o testemunho de Jesus. O que é que está dizendo aqui São João? Está dizendo que os santos guardam os mandamentos. Se você quer ser santo, tem que guardar os mandamentos. E se guardar os mandamentos, guardará o testemunho de Jesus, seguirá ele para todo canto e para todo lado. Estas duas coisas, guardar os mandamentos, seguir o testemunho de Jesus. Se tem o caderninho, pode apontar onde pode encontrar todos os mandamentos bem descritos, o Decálogo. Livro do Êxodo, capítulo 20, e livro do Deuteronômio, capítulo 5. Qual é que é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência e com toda a tua força. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então reparem, os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus. Do 4º ao último, se referem ao próximo. Corrijo. O primeiro, você responde pelo amor a Deus. Os próximos respondem pelo amor ao irmão. Ouvíamos bem certinho de manhã da primeira carta de João. Quem diz que ama a Deus que não vê, e se não ama o irmão que vê, está sendo mentiroso, não é? Então você ama a Deus no irmão. Você ama a Deus no irmão, na caridade. Acontece, e vou falar isto depois numa segunda parte, que você está magoado com muita gente, está ressentido, está sentindo ódio e raiva. Isso faz com que você viva em amargura. Já vamos lá numa segunda parte. Então repare, depois de Deus ter libertado o povo do Egito da escravidão, Ele quer libertar do pecado. E vai pela parte positiva: honra teu pai e tua mãe. Faz isto. Não cometas adultério. Não invoques o meu nome em vão. Vai pelo sim, faz, e pelo não, não faças. E é muito claro. Êxodo 31:18 diz que as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Acha possível? Acha impossível? A Deus tudo é possível. Nem questione o que é mistério. Guarde no mistério. Não seja racionalista. Guarde na fé e responda na fé. Então, Deus fez uma aliança no Monte Sinai. Uma aliança é um compromisso. Até tem um anel, não é? As pessoas que têm aliança colocam um anel de compromisso, de noivado, de consagração. Colocam sinais de aliança, uma cruz, um terço, uma medalha. São sinais de consagração, de compromisso com outra pessoa. Então, se eu me comprometo com Deus, como eu vos dizia de manhã, uma pessoa lá em Portugal me dizia: os mandamentos neste momento já têm que ser mudados. Deus muda? Os mandamentos mudam? Quando Jesus disse: eu sou a verdade, a vida, o caminho, as palavras vão mudar? Jamais! Jamais! Suas palavras são eternas. E porque o mundo muda, o modernismo exige que a igreja mude. Olha o que está acontecendo com as mudanças na igreja. E não vou mais além. Jesus dizia:
sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Você faz projetos, você faz planos, você tem ideias. E se no próximo segundo você deixar de respirar? E se no próximo segundo Deus não permite que seu coração bata mais? Às vezes nós somos muito orgulhosos. Mas a vida pertence a Deus. Deus pode fazer assim. E a pessoa morre. Não podemos ser orgulhosos. Não podemos dar lugar à soberba. Temos que ser como a Virgem Maria, servos e humildes, agradecendo as maravilhas de Deus na nossa vida. Primeiro mandamento: só a Deus adorarás e servirás. Tanto em Fátima, como por exemplo a Santa Margarida Maria Alacoque, Jesus se queixava muito do seu sofrimento porque o seu amor não era correspondido. E ele usava palavras concretas, que podem ser um pouco estranhas, mas ele diz: ultrajes, sacrilégios, indiferenças. Ensinava o anjo em Fátima. A Santa Margarida Maria ele dizia, além de indiferenças, desdéns, ingratidões, friezas, repulsas, irreverências, tibiezas. Olha o que Jesus diz no Apocalipse: não seja tíbio, os tíbios eu vomito-os da boca. Você tem que se decidir, ou é frio ou é quente, porque os frios e tíbios vão ser retirados de dentro de Jesus. Só vão ficar os quentes, os fervorosos, os que se tornam uma tocha ardente, os que espalham a luz do fogo e do Espírito de Deus para os outros e ajudam os outros a acordar para a vida de Deus, que é a vida eterna em nós. Estamos falando de difamação. Olha o que Jesus disse na primeira aparição a Santa Margarida Maria: meu coração está tão apaixonado de amor pelos homens, tão apaixonado de amor por você, e eu quero espalhar as chamas ardentes da minha caridade. Além de eu estar apaixonado, e apesar de eu estar apaixonado, diz ele, o meu amor não é retribuído, mas sou ofendido e desprezado. Eu dou o meu amor e a pessoa me pisa, me despreza e me joga fora. Você sabe o que é um amor por uma pessoa? Agora veja o que é o amor de Deus por nós multiplicado por 100 milhões de vezes ou mais, eterno. Agora imagine o que é que ele se sente ferido. Imagine o que é que ele se sente ferido. Primeiro mandamento: temos que reparar, temos que amar, ser humildes, pedir perdão, confessar. Reparação. Você às vezes não tem utensílios em casa que quebram, não é? Tem que reparar, consertar para ficar bom. E quando você ofende uma pessoa, o que é que tem que fazer? Pedir desculpa, pedir perdão. E às vezes você até ele dava uma prendinha e a pessoa dizia assim: olha, ele está mesmo arrependido, até me deu uma prendinha. Deus também é pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. E mãezinha diz que Jesus tem um coração de criança, que ele é muito sensível e facilmente é ofendido. Então temos que ser puros e santos para não ofender Deus. Ele nos criou, nos deu a terra, nos deu a vida, nos quer dar o céu. O que é que nós fazemos? Segundo mandamento: não invocar o santo nome de Deus em vão. É muito importante quando sabemos o nome das pessoas. Agora repara, quando você não diz o nome da pessoa e diz outra, ou diz um palavrão, ou difama, não é? Você atinge, ofende, destrói a dignidade da pessoa. Você não gosta de ser ofendido.
Eu sei que já foi ofendido, todo mundo já foi ofendido. Quem é que gosta de ser ofendido? Ninguém. Deus é ofendido também quando o seu nome é invocado em vão. Por exemplo, quando a pessoa, eu juro por Deus que isto e aquilo. Jesus diz, é muito claro, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem pelas profundezas do mar, nem pelo alto dos céus. Diga assim, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do demônio. Jesus Cristo, nosso Salvador, palavra eterna, nunca mudará. Sim, sim, não, não. Não jure por Deus. Não invoque Deus se não for para coisas santas e coisas sagradas. Não gosta de ser ofendido? Deus também não. Terceiro mandamento: santificar domingos e festas de guarda. Aqui tem coisas muito importantes. Olha este exemplo. Deus lhe dá 168 horas por semana. Sabe quantas pede? Uma. Ele até podia pedir 80 ou 90, tinha esse direito. Ele só pede uma, 0,6%. 1 hora ao domingo. 1 hora ao domingo. É por isso que a igreja diz, e muito bem, se você falta ao domingo à missa e à comunhão, no domingo seguinte não pode ir à comunhão. Não deve. Eu vou explicar porquê. Deus o criou e lhe deu tudo. Você devia estar agradecido e lá dizer, meu Deus, obrigado por tudo o que me dás e por mais esta semana. Estou aqui agradecido. Se não está agradecido, sabe o que é que está sendo? Ingrato. Ingrato, o que Jesus se queixava a Santa Margarida Maria. Mas tem mais, tem muito mais do que isso. A Eucaristia é sacrifício. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. É sacrifício. Não é só banquete e ceia. Isso até fazem os protestantes. A ceia não tem sacrifício. Deus não está presente. Não. A ceia, a última ceia instituída por Jesus na Quinta-feira Santa, é sacrifício memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não é memória fotográfica que você vai lá e recorda. Não. Memorial torna presente e atuante aqui e agora. Agora imagina. Tem os noivos que lhe faziam um convite para ir ao casamento deles. Aí acontece que você os ofendeu muito por alguma razão. Agora imagina, você aparece no casamento, nem sequer lhes diz nada, se senta e começa a comer. Se os noivos olham para você, como é que ficam? Ofendidíssimos. Entende? Você não foi agradecer a Deus. Ele morreu por você. Abriu as portas do céu para você. E você não foi. Deus está ofendido, precisa de ser reparado. Não pode ir à comunhão, senão comete um sacrilégio. Tem que confessar primeiro. A igreja não diz só as coisas porque sim. Porque tem razão naquilo que diz. São razões divinas e humanas também, como Deus nos ensinou. São razões divinas e razões humanas. O mesmo se aplica os dias santos de guarda, 8 de dezembro, 15 de agosto, solenidades da igreja, não é? Você não foi, teve 168 horas. A religião é a virtude da justiça. Olha isso, o catecismo diz isso. Desculpa, mas estou com frio de novo. A justiça é a virtude da religião. Sabe por quê? Porque você dá a Deus o que é de Deus, o que lhe pertence, o louvor, a honra, a gratidão e o amor. Se você não cumpriu o domingo, você roubou a Deus aquilo que é dele, por direito. Assim como pode tirar ao próximo o que é dele por direito. É injusto, é roubo. Entende? Isto é claro. Pronto. Depois de vermos o que é, bem claramente, o amor a Deus. O amor a Deus. Vamos agora ver o amor ao próximo.
honra seu pai e sua mãe. A autoridade dos pais, dos poderes civis, eclesiásticos, representa o próprio poder de Deus na terra. Será que Jesus foi obediente na sua família? Será que Jesus foi obediente à Virgem Maria e a São José? Foi sempre obediente? Foi sempre obediente. E era Deus, e obedeceu a duas criaturas. E era Deus, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi sempre obediente. Numa mensagem recente, a Virgem Maria disse assim: homens e mulheres, vocês, pela desobediência, atraem castigos. Pela obediência, atraem as bênçãos. É tudo muito claro, não é? Você é desobediente, vai ter castigos. Ser obediente, vai ter bênçãos. Quinto mandamento: não matar, nem ofender ou atentar contra a própria vida. Primeira carta de João 3,15, nós pensamos assim: aquela pessoa assassinou o outro, e matou o outro, e foi morto por outro. E nós esquecemos do homicídio espiritual. Sabe o que é o homicídio espiritual? É o que diz São João nesse versículo que eu disse, capítulo. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Ouviu o que Deus disse? Aquele que fere, magoa e odeia o seu irmão, está matando ele, está ferindo, está colocando uma espada dentro da sua alma e do seu espírito. Você está matando o seu irmão. E ele vai morrendo aos poucos com essas mágoas. No domingo do Bom Pastor, ouvimos assim, no Evangelho: o demônio só vem para matar, roubar e destruir. Ele é o grande homicida. Não seja como ele. Em Apocalipse 22,15, quando está falando da Jerusalém Celeste, sabe o que é que diz lá? Quem fica de fora? Cães, mágicos, impúdicos, homicidas, idólatras, mentirosos. Em 21,8 acrescenta: cobardes, infiéis e assassinos. A maior parte das pessoas que cometem isto morrem sem se confessar, não é? Padre James Maniacal, nas suas experiências místicas, vendo o céu, diz que havia muita gente que não estava lá, que ele esperava que estivesse, muita gente piedosa, e gente que ele encontrou nos retiros, que tinha uma vida pesada, de vícios, pecados gravíssimos, e que estavam lá. Sabe por quê? Repararam, se confessaram, ficaram na cama doentes, ficaram tratando de uma pessoa doente até o fim da vida, e se converteram. Se converteram. Foi o que Jesus veio trazer ao mundo, a conversão ao reino de Deus. A Epístola de Santiago também é muito importante. A Epístola de Santiago 3, 1 a 10 diz: a língua é o membro do corpo que mais leva ao inferno. A língua, murmuração, a gente está sempre falando mal dos outros, não é? Até às vezes houve uma pessoa que eu conheci que dizia, ia à missa e perguntava sempre para a vizinha, dizia: olha, vem à missa, vem à missa. E a pessoa sempre: isto, aquilo, e você, não sei o que, não sei o que mais. Outro dia ela nem dizia, e você, sim. Está sempre, desculpe, latindo contra quem acredita. Quem acredita. É disso que fala aqueles que não entrarão no reino dos céus. Estão sempre blasfemando, murmurando, criticando, destruindo aquele que quer ter fé. Sexto, estamos avançando. Guardar castidade em palavras e atos. O Salmo 50 diz assim: criai em mim, ó Deus, um coração puro. Fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Está vendo que você não faz nada por você? Tudo é graça. O coração puro, um espírito firme, um espírito de santidade, é Deus que lhe dá. Não é você que cria, é Deus que lhe dá. Olha Jesus. Jesus foi sempre pobre, casto e humilde.
E Jesus disse sempre para termos muita atenção com as palavras que dizemos. Os palavrões, não é? Tem muita gente, por exemplo, lá em Portugal, que em 9 palavras, 10 são palavrões. Tanta poluição sonora, tanta palavra feia. Sabe o que Jesus diz? Cada um fala da boca o que lhe vai no coração. Ouviu? Olha Jesus. Cada um diz da boca o que lhe vai no coração. Se o coração se for puro, diz palavras santas e puras. Se for impuro, está dizendo palavras impuras a todo momento. E assim não está agradando a Deus. O que leva à impureza? A escravidão, as obras do mal, as trevas. Gálatas 5, 19 a 22 diz o seguinte: as obras da carne são impureza, fornicação, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, divisões, discussões. Atenção, discussões é uma obra da carne. Discussões, ciúmes, ira, discórdia, invejas, bebedeiras, orgias. Vos previno, os que praticam estas coisas não entrarão no reino de Deus. Se pratica, pare, rompe com o pecado, rompe, pede a graça a Deus. Deus lhe dará a graça de nunca mais fazer isso. Reze o terço todos os dias, a Virgem Maria lhe dá as graças para nunca mais fazer isso. Deus faz de um grande demônio um grande santo. Deus faz de um grande demônio um grande santo. Agora é preciso você querer dar o passo e ser firme na sua decisão. 7, não roubar nem reter as coisas alheias. Já tínhamos falado de Deus, restituir a Deus que é de Deus, ao próximo que é do próximo. Quando acontece isto, devemos restituir. Ah, padre, mas eu já não posso, já passou muito tempo. Então retribui. Vai a uma casa com pessoas pobres, vai a um jardim de infância, uma casa de órfãos e dá às crianças e às pessoas pobres. Nós também roubamos Deus quando lhe faltamos com amor e com louvor. E, irmãos, nós temos as obras de misericórdia. Temos as obras de misericórdia para reparar e para amar os irmãos. As materiais quase todos sabemos. Mateus 25. Dar de beber quem tem sede, dar de comer quem tem fome, acolher os estrangeiros, vestir os nus, assistir aos doentes, visitar os presos e enterrar os mortos. Agora, as obras de misericórdia espirituais, que também são 7, quase ninguém fala, ninguém recorda, nem sabe. Eu vou dizer elas. Obras de misericórdia espirituais: dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram. A correção fraterna você às vezes não aceita. O seu irmão está fazendo para você uma obra de misericórdia. Consolar os aflitos, suportar com paciência os defeitos do próximo. Aí o esposo está sempre queixando da esposa e vice-versa. É preciso suportar com paciência o temperamento e defeito da outra pessoa. Isso é uma obra de misericórdia que você pode fazer a todo momento. Como? Tendo paciência e sendo humilde. Não discutir nem gritar. Outra obra de misericórdia que quase ninguém faz, está esquecendo: perdoar as ofensas. E outra, 7, rezar por vivos e defuntos. 8º mandamento. Estamos a ir bem rápido. Não jurar por Deus, já falei. Sim, sim, não, não. Ao mentir, a história da confiança, né? A história do menino e do lobo. Me acusam, tem aqui um lobo. E o povo vai lá e era mentira. A segunda vez o menino: me acusam, está aqui o lobo, ele vai me matar. Alguns membros do povo vão lá e era mentira. A terceira vez: me acusam, está aqui o lobo, depressa. Ninguém foi. E veio o lobo e matou o menino. Se você está habituado à mentira, as pessoas deixam de ter confiança em você. E quem é o pai da mentira não é Deus. Deus é o pai da verdade. Olha como Deus é sábio. Tudo o que colocou nos mandamentos para sermos santos, verdadeiros como Ele. A verdade é caminho de santidade. Jesus é verdade. E eu tenho que dizer a verdade
tenha as consequências que tiver. Porque se disser mentira, vai vir algum castigo. Se disser verdade, vai vir uma bênção. Vai vir uma bênção. 9. Guardar castidade nos pensamentos e desejos, não cometer adultério. É por isso que Deus pede um namoro santo e um casamento santo. E já vamos ver, com as palavras da Escritura, por que isto? Por que isto? Aí hoje se diz, devia ser lícito na igreja as pessoas divorciadas comungarem, haver um segundo casamento como se faz na igreja ortodoxa. Vamos ver a palavra? A palavra jamais pode ser mudada. Mateus 19, 9. Perguntaram a Jesus, é lícito repudiar a mulher? Ele disse. E Deus disse, se unirão e serão uma só carne. Não separe o homem o que Deus uniu. Palavra eterna. Todo aquele que deixar sua mulher e se unir com outra, comete adultério. Mateus 19, 9. Isso nunca vai mudar. Por mais que o homem disse, isso deve mudar. Não vai mudar. Deus é que sabe. Deus é o nosso Senhor. Por isso, a pessoa que está em adultério não pode, vivendo contra a pessoa depois do casamento, não pode confessar nem comungar. Palavra de Deus. Depois, Jesus vai mais longe e nos quer perfeitos e fala do adultério espiritual. Toda vez que você tiver um desejo por alguma pessoa, não é? Um desejo libidinoso e pecaminoso, está cometendo adultério no seu coração. Palavra de Deus. E padre, por que a igreja diz que não se pode e não se deve ter o ato sexual antes do casamento? Ou fora do casamento? Porque esse amor não é abençoado por Deus. Não tem a bênção de Deus? Não serão uma só carne e um só espírito? Então quer dizer, sem essa bênção, eu estou seguindo só um instinto. Estou sendo como um animal seguindo os prazeres da carne. Não é um amor santo. Não é um amor abençoado por Deus. E eu vou mais longe. Primeira carta aos Coríntios 4, 12 a 20 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não me deixarei escravizar por coisa alguma. O corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Palavras da Bíblia. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazer membros de uma prostituta? Não sabeis que quem se une a ela constitui com ela um só corpo? Está escrito, serão os dois uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Aquele que se entrega a ela peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? Não sabeis que não vos pertenceis a vós próprios? Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate com o sangue. Glorificai, portanto, a Deus com o vosso corpo. Palavra de Deus. Mateus 5,8. Os puros de coração virão a Deus. Temos que ser puros. 10º e último. Não cobiçar as coisas alheias. A inveja é um pecado mortal. Porque é uma coisa do ego, é uma coisa do mal, não é? Mas repare, o que é que acontece hoje? Antigamente, a pessoa que tinha inveja queria ter o que o outro tem. Mas hoje já não é assim. Sabe como é que é hoje? A pessoa não quer que o outro tenha e quer que toda a sua família, aquilo que ele tem e os seus filhos sejam destruídos e mortos. E aí as pessoas vão procurar malefícios nesses lugares não santos para destruir os outros. Hoje a inveja chegou a isso.